Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana nosso tema apresenta uma palavra bem forte: ódio. O discurso de ódio na internet, principalmente nas redes sociais. O Felipe vai apresentar várias referências, então preste atenção e já vai pensando no seu projeto de texto. Vamos lá? Olá meus queridos, tudo bem? No primeiro parágrafo, então, nós decidimos fazer uma abordagem aí, pegando o gancho de um dos intelectuais brasileiros mais famosos na atualidade, o historiador, professor da Unicamp, Leandro Carnal. Ele escreveu um livro chamado, O Ódio no Brasil, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia. E neste livro ele defende que a cordialidade, que é um traço característico do brasileiro, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro As Raízes do Brasil, lá na década de 30, que essa cordialidade, ou seja, esse brasileiro cordial, que age com coração, receptivo, aberto ao diálogo, que não gosta de guerra, que isso na verdade é falso. Que aqui no Brasil, a cordialidade serviu mais como uma ideologia para mascarar uma verdadeira natureza raivosa do povo brasileiro. Ele cita como exemplo várias guerras civis que aconteceram no Brasil: a Balaiada, o Contestado, a Revolta dos Mascates, Canudos, a Revolução Constitucionalista em São Paulo. Ele fala: vocês já repararam que são guerras civis e não dão esse nome para essas guerras, São sempre revoltas ou revoluções ou coisa do tipo, mas nunca guerras civis. Então o brasileiro sempre tem esse jeito particular de que é um povo pacífico, que não entra em guerra, receptivo, enfim. Entretanto, ao longo do livro, o Carnal vai desmascarando e vai mostrando como isso é falso, como isso soa falso. Está presente na nossa cultura, uma cultura que muitas vezes ela idolatra pessoas que demonstram a raiva, o ódio, que tem essa energia. Então o Carnal ele vai desconstruindo, tá bom? Então para ele, no Brasil, a cordialidade é um mito, é algo falso. O que existe mesmo, é um povo que tem, assim como acho que todos os povos do mundo, suas raízes juntas, arraigadas no ódio, tá bom? Perfeito? Então é alguém que vocês podem citar, inclusive tem uma palestra dele muito boa no YouTube, para quem gostar, O Ódio no Brasil, só procurar lá, é bem interessante. Citando literatura, é um clássico da literatura, que é o George Orwell. Ele escreveu o livro, talvez um dos livros mais famosos aí do século passado, 1984, que é uma crítica aí aos regimes totalitários da década de 30, 40. Neste livro, o George Orwell ele faz referência aos 2 minutos de ódio. O que é isso? O governante, lá, o grande irmão, ele reúne todas as pessoas na praça e essas pessoas ficam xingando, gritando, e numa tela é colocada a imagem do inimigo, ou pessoas que foram contra, que estavam sabotando o regime político na época. E nesses 2 minutos as pessoas elas extravasam o ódio, elas xingam, elas atacam. Então o que ele está mostrando, o que o Orwell brilhantemente está mostrando? Que o ódio ao outro ele é importantíssimo para constituir uma unicidade do povo, para constituir um sentimento grupal. O Freud ele fala muito bem num livro chamado Psicologia de Massas, a psicologia das massas, a psicologia dos grupos, que uma das coisas que caracteriza um grupo é um ódio em comum a um outro ser, o outro que é o inimigo. Tá bom? Então o inimigo ele faz com que as pessoas se unam. Já na questão mais da internet, tem um documentário aí rapidinho no YouTube, quem quiser assistir, 50 minutinhos, é um documentário francês de 2014,
chamado Ódio na Internet. Esse documentário ele fala da jornalista Rokhaya Diallo, e ela é uma ativista negra, feminista. Ela recebeu, né, no Twitter uma incitação de um homem que xingou ela e falou que ela deveria ser estuprada. Ele xingou ela de idiota, falou que ela merecia ser estuprada, e ela entra com uma ação contra esse rapaz. E no decorrer dessa ação, ela vai mostrando casos de ódio pela internet, tanto com pessoas famosas como pessoas anônimas. Inclusive, uma das questões assim, que mais me deixou preocupado, ver que não é coisa só do Brasil, um menino, né, que era deficiente, e o simples fato do pai gravar o vídeo dele por na internet, o povo começou a xingar, criticar ele. Então é um documentário rapidinho, tem no YouTube também, vale a pena para quem quiser mais do assunto assistir. Aí outra noção, ficou bem famoso, um discurso do filósofo Humberto Eco. Ele deu o seguinte depoimento: as mídias sociais deram direito à fala a legiões de imbecis, que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles, para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito a fala que um ganhador do Prêmio Nobel. Então, o Humberto, o que ele quer dizer com isso? Que a internet deu voz aos idiotas, que hoje qualquer um pode falar qualquer coisa e encontrar pessoas que pensem parecido. Isso faz com que ele ganhe uma proporção, um tamanho que antes ele não tinha, que antes não se tinha voz, esse tipo de discurso ele não chegava à tona. Então a internet, ela uniu os preconceitos, as pessoas que têm raiva, ódio. Como eu falei anteriormente, né, o ódio ele une as pessoas. O ódio é um inimigo, ele une grupos, certo? Beleza? Outra aí, quem gosta mais da literatura brasileira, nós podemos citar aí, né, que essa questão de falar palavras ácidas ao outro não é recente. O poeta baiano, lá no século XIX, o Gregório de Matos, ele foi apelidado como Boca de Inferno justamente por fazer sátiras, né, às autoridades religiosas e civis. Então era um crítico, mas como não tinha internet, o meio que ele utilizava eram os jornais, os livros da época. Dois minutos de ódio. Observe aqui que eu fiz um pouquinho diferente, trouxe algo na construção, né, uma frase nominal. É um recurso diferente, né, que muda um pouco, que vocês podem aproveitar também. No livro 1984, de George Orwell, esse é o tempo permitido para as pessoas expressarem seu rancor. Tal cena agressiva é observada diariamente nas redes sociais, em que muitos desejam disseminar suas falas preconceituosas e destrutivas. Diante de tamanha hostilidade virtual, os motivos são muitos, mas cabe aqui analisar alguns fatores para a origem desse comportamento. Então, olha só, um parágrafo simples, né, relacionando com um tema, mas que tem conhecimento. Então, aí colocou a obra, fez a relação e falou sobre que nós devemos analisar aqui alguns fatores, ok? Aí eu coloquei um outro parágrafo que ele faz um campo semântico. O que seria isso? Eu pensei a ideia guerra, né, a palavra guerra, e aí eu relacionei várias palavras que estão dentro do universo de guerra. Então vamos lá. Trincheira. Comecei apenas com um substantivo. Só substantivo. Trincheira, que é uma palavra, né, forte, diferente. Dentro dela, soldados armados dispostos a fuzilar o inimigo para vencer a guerra. À frente, pessoas que possuem história. No entanto, nesse momento, são apenas os adversários. Esse cenário tão comum dos grandes confrontos é análogo atualmente às redes sociais com os seus discursos de ódio. Nesse contexto, os motivos dessa verdadeira batalha são diversificados, principalmente no que se refere à história da sociedade e à crença da impunidade no meio virtual. Reparem aqui que eu utilizei várias palavras que se remetem à guerra. Por exemplo, então, vencer, inimigo, fuzilar, confrontos. É um recurso diferente de fazer o primeiro parágrafo, que vocês também podem aproveitar. Diferente do primeiro, eu coloquei os dois itens aqui, as duas causas. Eu coloquei a história da sociedade e a crença na impunidade, que depois nós vamos apresentar nos próximos parágrafos. Belezinha? Continuando então.
Muito bem, gente. Já no segundo parágrafo pensamos em trabalhar mais com teorias filosóficas. Acho que quando a gente fala em ódio, em competição, em guerra, em conflito, não tem como não falar de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo inglês do século XVII e ele acreditava que o homem, por natureza, é egoísta, que o homem, em estado natural, é belicoso, vive em conflito de todos contra todos, certo? E esse conflito, na perspectiva de Hobbes, ele só pode ser atenuado pela criação do Estado, de um soberano que diminua as liberdades individuais e faça com que os homens aprendam a conviver de acordo com as regras que ele estabelecer, certo? Então, o que é importante que a gente poderia colocar aí? Até a citação de Plauto, não é de Hobbes, de Plauto, que o próprio Hobbes cita no Leviatã: o homem é o lobo do homem. O que ele quer dizer com isso? Que nós vivemos em guerra conosco mesmo, em conflito. O egoísmo ele se manifesta na nossa natureza. E graças à sociedade, graças às leis, é que nós não demonstramos todo esse egoísmo, todo esse ódio que está perene na nossa natureza, certo? Então é alguém aí, uma citação bem fácil de lembrar, e vocês podem utilizar e vai entrar aí com um conhecimento adicional na redação de vocês, certo? Falando em raiva, maldade, nós também não podemos ignorar uma das filósofas mais importantes do século passado, a alemã Hannah Arendt, né? Ela publicou em 1963 um livro chamado Eichmann em Jerusalém. Este livro, ela foi convidada pelo Estado de Israel para fazer a cobertura para um jornal de Nova York do julgamento de Adolf Eichmann. Ele era um tenente-coronel do nazista e ele era o responsável pelos campos, pelas câmaras de gás dos campos de concentração em Auschwitz, né, que é o maior campo acho que teve mais mortes na Segunda Guerra Mundial. E o Eichmann, o que ele fez? Quando acabou a Segunda Guerra, junto com muitos outros alemães, ele correu se esconder e veio parar na Argentina. Só que na década de 60, a polícia especial israelense encontrou ele e ele foi levado para Israel para lá passar pelo julgamento. E aí Hannah Arendt foi convidada. E o que a Hannah Arendt faz depois que vê esse julgamento? Ela escreve um livro e esse livro deu muita polêmica, inclusive ela foi impedida de entrar no Estado de Israel depois do livro, né? Que é o livro Eichmann em Jerusalém, que ela vai levantar o seguinte ponto. Quando ela chegou lá, ela pensou que ia encontrar uma pessoa sádica, fria, psicopata, mas não, o Eichmann é um cara normal. Um bom pai de família, um bom vizinho. Ninguém tinha queixa nenhuma dele, um cara super tranquilo. Aí ela vai levantar a tese da banalidade do mal. O que quer dizer isso? Uma das justificativas de Eichmann para ter matado todos aqueles milhares, milhões de pessoas é que ele só estava cumprindo ordem. A Hannah Arendt ela vai falar, tá vendo? Hoje o mal é banalizado, as pessoas não problematizam, não veem aquilo como mal. É interessante que o documentário que eu citei anteriormente mostra isso. Quando a jornalista encontra o cara que acusou ela, que falou que ela merecia ser estuprada, ela vê que ele é um cara normal, qualquer não parece ser uma pessoa sádica, violenta. A internet faz isso conosco. A banalidade do mal está ali porque você acaba digitando um monte de coisa assim e muitas vezes você nem pensa na consequência ou no outro que está ali, que é uma pessoa que tem uma história, uma vida, valores, que ela merece ser respeitada. Enfim, né? A banalidade do mal consiste nisso. Nós desumanizamos o outro, nós agimos com o outro como se a violência fosse algo natural, certo? Beleza, gente? Então aí a Hannah Arendt, o conceito de banalidade do mal. Tá? Outra teoria bem mais contemporânea do psicólogo, filósofo que trabalha na Universidade de Harvard, né, o Joshua Green, ele lançou o livro Tribos Morais, é um livro aí de 3, 4 anos atrás. Ele tenta mesclar aí um pouco da teoria da seleção natural com neuropsicologia,
filosofia. E o que o Green fala? Que que o ser humano, ele não é um animal isolado, como os tigres, por exemplo. Ele é um animal grupal, que vive em grupos, não é um animal que vive em organismos vivos como as abelhas, cada uma tem uma função bem delimitada, mas nós precisamos da coletividade. E essa coletividade, esses grupos nossos, eles vão criando determinados rótulos, determinadas características que são comuns e unem esse grupo, né? Por exemplo, pensem nos filmes norte-americanos de adolescentes lá. Não tem os grupinhos dos atletas, o grupo dos nerds, o grupo das patricinhas, o grupo dos roqueiros. Você pode ver que esses grupos, eles têm características em comum e muitas vezes acabam entrando em conflitos uns com os outros. O que acontece? Então, para fortalecer o meu grupo, eu acabo criticando, levantando críticas ao outro. Então, o Green ele fala que esse sentimento, essa espécie de senso comum do grupo, ele acaba fazendo com que eu olhe o outro grupo a partir de uma perspectiva totalmente deturpada, que eu não compreendo e vejo ele como um inimigo. E você vê muito bem isso, por exemplo, as torcidas de futebol, quando tem conflito que eles acabam agredindo um outro, eles nem sabem quem é, mas o fato de você estar com uma camisa com cores de time que é o arqui-inimigo do meu, já faz automaticamente aquela pessoa ser inimiga. Às vezes ela trabalha junto comigo, ela no mesmo lugar, ela tem mesmo tipo de vida, os mesmos gostos, mas o fato dela torcer para um outro time me torna ela um inimigo que eu tenho que atacar. E isso acontece muito na internet. A internet, geralmente, vocês vão ver que as pesquisas mostram quem geralmente é criticado. São criticadas pessoas que representam determinados grupos da sociedade e esses grupos, são odiados por outros grupos. Enfim, então eu vou geralmente atacar de forma violenta, vou demonstrar meu ódio na internet com aquela pessoa que pensa diferente daquilo que meu grupo, que aquele meu contexto demonstra, certo? Outra questão que eu achei interessante é mostrar um pouquinho da fisiologia do ódio, ou seja, como o ódio age no ser humano. É interessante porque o ódio, quando a pessoa sente ódio, fizeram uma pesquisa aí com várias pessoas e colocaram situações onde elas poderiam sentir ódio, e que os neurocientistas perceberam, que existe uma maior intensidade no córtex frontal medial, que é responsável pela racionalização das coisas, colocar o porquê. Isso, de certa forma, facilita na forma de você argumentar. Eu odeio ele porque ele faz mimimi, porque ele se faz de vítima. Então você racionaliza o seu ódio, você atribui um porquê. E também envolve o núcleo putamen, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. Ela está ligada ao nojo, aos sentimentos mais primitivos nossos, ao córtex pré-motor, tanto que quando sentimos ódio, nossa pupila dilata, adrenalina é secretada no nosso organismo, nossos músculos se enrijecem como se nós estivéssemos prontos ao embate, e o córtex insular. O córtex insular é a parte responsável do nosso organismo que permite que nós possamos agir de forma automática. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando está com ódio, ela não vê o que está fazendo, ela age meio que no automático. Então, várias partes do nosso cérebro entram em ação quando estamos com ódio. O modo de instigar o ódio consiste em fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas ou vítimas de outras pessoas, ou seja, vítimas de supostos ou reais abusadores que acabam odiando. Então, geralmente eu vou ter ódio a pessoas que demonstram perigo. Por trás do ódio, muitas vezes tem medo. Por isso que lá na Europa, por exemplo, é comum você ter ódio aos imigrantes, principalmente aos muçulmanos. Existe muito medo que os muçulmanos tomem os postos de trabalho. Muitos homens, os machões, têm medo das feministas, porque elas estão deixando nós, os machões, cada vez mais de lado, por isso elas são uma ameaça a nós. Então o ódio é sempre revestido por um tom de insegurança. Bom, as pessoas que odeiam não gostam de odiar sozinhas, porque isso
as faz se sentir inseguras. Quem odeia se sente conduzido a levar os outros a odiar com eles, pois a validação de seu ódio pelos outros reforça sua autoestima, ao mesmo tempo que os impede de raciocinar sobre suas próprias inseguranças. Então, é muito difícil você odiar uma pessoa sozinha. Agora, se você odiar em grupo, cria, né, traços em comum. E o momento político que nós vivemos, de bipolaridade, né, os ataques na internet, que um fala e um monte de gente começa a curtir e a compartilhar daquela mesma ideia, faz com que isso se torne um fenômeno muito mais visível nos dias de hoje. Então a internet ela possibilita que você encontre pessoas que têm o ódio em comum e essas pessoas podem se unir, entendeu? Então o ódio ele une as pessoas. Muito bem. Vamos lá para o segundo parágrafo. Partindo da ideia que o passado faz o presente, contextos históricos de repúdio aos excluídos são uma das causas que explicam, não justificam, atitudes violentas. O uso de parênteses também é legal, é uma construção sintática diferente e isso é valorizado pelos corretores do Enem. Na história, muitos considerados diferentes de uma elite padrão foram humilhados e sacrificados. Sobre isso, o psicólogo americano Joshua Degree reflete que o homem defende tribos morais e repudia quem é diferente. Nesse contexto, muitos são odiados por raça, religião, gênero sexual ou ideologias políticas. Aproveitei o conhecimento que o Felipe apresentou e primeiro coloquei o tópico frasal. Então, olha só, o meu tópico frasal aqui é falando sobre a ideia de repúdio aos excluídos, dos diferentes. E aí eu vou desenvolvendo sobre isso, colocando a fala do autor. Lembra sempre, qual é o meu tópico frasal? Qual é o primeiro período? Esse primeiro período que deve orientar todo o meu parágrafo para não ocorrer uma falha de projeto de texto e também haver coerência dentro do seu parágrafo, tá bom? Não se esqueçam disso. E aí você vai encaixando as palavrinhas sobre isso, nesse contexto, depois do seu tópico frasal, sempre montando um parágrafo ali de 3 períodos que fica bem legal, tá bom? Prontinho, gente. No terceiro parágrafo, nós pensamos em trabalhar aí com algumas pesquisas, né? Uma pesquisa de 2016 da Agência Nova aponta que 84% dos temas, né, relacionados a racismo, política e homofobia na internet, publicados nas redes sociais como Twitter e Facebook, eles são negativos, ou seja, são injúrias raciais, são xingamentos relacionados à política ou homofobia. Então, aí pratica mais que 3/4 dos comentários que tem são ofensivos e negativos, né? Que geralmente é mais atacado na internet. Posicionamento político vem em primeiro lugar, né? Depois mulheres, principalmente grupos específicos como feministas, né? Pessoas com deficiência, muitas vezes, muitos xingamentos, né, são colocados, retardado, coisas do tipo, né, foram aparecendo as palavras de busca. E aí, em quarto, o preconceito racial. Então, são os 4 pontos aí que mais tem repercussão negativa dentro da internet, né? Tanto ódio, tantos crimes, né, tanta discussão na internet acabou fazendo, né, que os governos se mobilizassem para criar leis, porque a internet ela é recente, né, ela tem aí pouco mais de 20 anos, né? Então, em 2015, a presidente Dilma Rousseff ela aprovou o projeto aí de Marco Civil da Internet, né? Esse projeto ele fala de várias coisas, foi o primeiro projeto de lei, né, a ser destinado pela internet. E no artigo 2 fala aí, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, parágrafo 2, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Terceira, pluralidade e diversidade. Só que o que acontece? A internet, que era para ser esse espaço de pluralidade e diversidade, acaba não sendo. Essas pessoas geram que essas pessoas, geralmente o diferente, lhe incomoda. E na internet, como eu estou escondido atrás de uma tela, muitas vezes eu acredito que lá xingar não vai dar nada.
Aí algumas notícias, né, de ódio na internet. Aquela cantora, filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, ela foi muito atacada, né, no seu perfil do Facebook, relacionada à cor, ao trabalho, ao corpo dela e outras características dela. Muitos internautas foram lá e criticaram, isso foi mais antigo, em 2016. Outra que recebeu injúrias foi a Ludmilla, né, cantora, principalmente por causa da cor dela, triste. Aquela filha da Giovanna Eubank, né, a Titi, eu acho, também quando o casal, o Bruno e a Giovanna adotaram, ela sofreu várias injúrias raciais, a Maju Coutinho. Então, qualquer pessoa aí que se posicione na internet, não importa se é o espectro da direita ou da esquerda, ela está aberta a muitas pessoas virem criticá-las, tá bom? Então, vocês podem procurar aí injúrias na internet ou discurso de ódio na internet, vocês vão achar centenas de casos aí no Google que vocês podem citar na redação de vocês, tá bom? Beleza? E agora, então, gente, vamos para o nosso terceiro parágrafo. Além disso, os autores das falas, as quais não seriam tão agressivas presencialmente, confiam na ideia de que a internet é uma terra sem lei e de anonimato. E assim, encorajam-se e fomentam a cólera virtual. Repara que no meu tópico frasal, eu coloquei travessões e encaixando um aposto, que também é um recurso interessante para o primeiro item do Enem, quanto à estrutura sintática. Então é um recurso legal também de utilizar, tá? Entretanto, aí aqui eu coloquei uma conjunção adversativa, porque a ideia das pessoas é que existe anonimato e uma terra sem lei. No entanto, eu quero colocar ao contrário, que não é bem assim. É lógico que muitos não acabam, né, não sendo punidos, porque são muitos discursos de ódio. Mas que não é bem assim, que não é uma terra totalmente sem lei. Então eu faço uma prova aí com a lei contrária ao que as pessoas dizem. É um outro recurso também. Entretanto, práticas de humilhação sempre foram condenadas por nossa Constituição e mais especificamente em 2015, com a criação da lei, instituindo o programa do combate à intimidação, há mais atenção ao cyberbullying. É certo, portanto, que casos como o de Maju Coutinho ou Preta Gil, repercutidos nacionalmente, podem sim ser levados à condenação. Eu citei aí, né, que é um conhecimento da Maju Coutinho e da Preta Gil que foi repercutido, né, nacionalmente. Então aí eu coloquei a ideia que as pessoas no tópico frasal acreditam, eu provei o contrário aí falando sobre a lei, que existe sim uma lei, é preciso ser mais aplicada, né? Mas ela existe, e depois eu finalizo dando exemplo como da Maju Coutinho e da Preta Gil. Inclusive, 2 homens foram condenados no caso da Maju Coutinho em março desse ano. Ok? Vamos lá, então, para a nossa conclusão, agora com o Felipe. Muito bem, meus queridos, por último, a conclusão, né? Uma pesquisa feita por uma ONG espanhola levantou alguns pontos, né, que serão necessários para diminuir essa onda de ódio nos meios digitais. Olha lá. Segundo essa ONG, os meios de comunicação devem aprimorar os sistemas de moderação e reforçar as equipes responsáveis pela triagem dos comentários, elaborar campanhas de conscientização sobre os crimes da internet. Já os poderes públicos devem impulsionar iniciativas contra a intolerância na internet, criar ou reforçar órgãos públicos para o combate ao discurso de ódio e agilizar processos. A sociedade civil deve coordenar estratégias de mobilização e participação de atividades online, levar campanhas sobre tolerância para espaços virtuais dominados pelo discurso negativo, pressionar os meios de comunicação a manter um tom mais respeitoso em seus fóruns e demandar que os poderes políticos intervenham em casos flagrantes de ódio. Nossa conclusão, então, é evidente, sendo assim, que a proliferação do ódio virtual precisa ser combatida. Para isso, cabe às mídias vencer as falas destrutivas por meio de campanhas que levem à reflexão sobre as consequências das manifestações violentas com o intuito preventivo da população antes de sua ação diante das teclas. Então, olha só,
As mídias é o meu agente. Vencer as falas destrutivas entra como ação. Por meio de campanhas é o meio. Levem, é o modo. Levem a reflexão sobre as consequências, aí eu detalhei o meu modo. E com o intuito preventivo, aí é a minha finalidade. Então eu coloquei os 5 itens da conclusão nesse trecho. Mas eu quis colocar mais uma solução. Essa solução, eu não coloquei os 5 itens, mas eu já garanti meus 200 pontos na primeira solução. Aqui eu quero complementar a minha solução até pelo projeto de texto, para relacionar com a ideia que eu coloquei anterior de impunidade, lá no terceiro parágrafo. Então, mas ele não está contando dentro da solução os 200 pontos, porque ela não está completa, essa solução aqui que eu vou apresentar agora. Mas conta diante de um projeto de texto bem elaborado, relacionado com o argumento. Lembrando, gente, que você tem que encaixar muito bem qual é o meu argumento no segundo e no terceiro. E aí, a minha conclusão tem que estar adequada a esses argumentos. Então, pense bem nisso, tá? Então, olha só. Ademais, o Poder Judiciário deve agilizar os processos de crimes virtuais para que a sensação de impunidade não seja um consenso nas redes sociais. Então, eu coloquei aí o Poder Judiciário é o agente, agilizar os processos é a ação, e eu coloquei uma finalidade. Então, ela não está completa, mas eu apresentei uma solução completa anterior. Ficou claro? Desse modo, tais medidas podem reduzir tantos discursos com inúmeros minutos em tempos de ódio. Eu sempre gosto de uma frase final mais forte, relacionando com o começo. Acho bacana fazer isso. E aí eu coloquei, né, a ideia de tempos de ódio. Belezinha, gente? Espero que vocês consigam fazer uma excelente redação. E qualquer dúvida, pode me chamar. Um beijo grande. Fiquem bem, fiquem em casa. E até mais!